Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora no canal, eu sou a Laile Jane, esse é o canal Saindo do Engano e aqui nós temos vídeos ou live 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Sejam todos bem-vindos. O assunto de hoje é: a Bíblia diz que os crentes são filhos do diabo. Sim, e eu vou mostrar aqui dentro da Bíblia, tá bom? O que mais se vê são os crentes arrotando que eles são filhos de Deus e que ninguém mais são, só eles. Os outros são filhos do diabo, filhos de Satanás, e que eles são os únicos que têm a chave do céu e você tem que pagar pedágio para ir para esse lugar, porque só eles têm intimidade com esse Deus, porque esse Deus existe e eles dominam a entrada para esse céu. E para receber uma salvação, você também tem que pensar como eles, você tem que frequentar as igrejas deles e dar dinheiro para o pastor. Essa é a mentalidade que os cristãos têm. Mas a Bíblia diz que eles não são filhos de Deus coisa nenhuma. A Bíblia diz que eles são filhos do diabo e nós vamos ver por quê. Nós ateus sabemos que o diabo e Deus não existem, mas os crentes vivem nessa bolha de ilusão e eles acreditam nisso. É com a Bíblia que eu vou mostrar o que eles realmente são segundo a Bíblia. Eu vou ler primeiro Gálatas 5, a partir do 16. Olha só, enquanto vocês, crentes, vivem arrotando que são seres especiais, foram escolhidos desde o ventre, que são melhores do que pessoas de outras religiões, principalmente de matrizes africanas, são do diabo, não é isso que vocês pregam? Que vocês vivem e pregam, é na internet, é dentro das igrejas. Vocês têm essa discriminação, vocês têm esse preconceito, vocês têm essa maldade. Isso é verdade porque eu estive lá e vi como funciona o sistema religioso de vocês, ok? Então vocês vivem arrotando santidade, dizendo que são melhores do que as pessoas de outras religiões e também melhores que os ateus. E eu vou mostrar para vocês que vocês estão errados, que vocês não sabem nem quem vocês são de fato. Mas a Bíblia diz quem vocês são. Vamos lá ver o que é que esse livro que vocês pensam que são de vocês fala de vocês. Diz assim, ó, o Espírito de Deus e a natureza humana. Vamos ler aqui, Gálatas 5, a partir do 16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeça aos desejos da natureza humana. Olha só, você é humano, você tem os desejos da natureza humana, não é isso? E o seu corpo evoluiu dessa forma, pela ação da natureza. Mas a religião prega uma grande mentira. Ela quer dizer que você veio do barro e que você tem que obedecer a esse Deus que fez você do barro. E você, mulher, da costela de Adão. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeça aos desejos da natureza humana. Olha só. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Tem que ser escravinho do sistema religioso, né? Porém, se o Espírito de Deus guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, irmão, irmãzinha, as impurezas, ações indecentes, adoração a ídolos, feitiçarias, as inimizades, que correm solta dentro das igrejas
irmãs disputando quem canta melhor, quem se veste melhor, de olho no marido da outra, irmãzinha, do noivo, da namorada, da irmãzinha, hein? Vocês, irmãozinhos, hein, anjinhos maravilhosos e lindos, santinhos do pau oco cheio de cupim. As brigas, hein? Que acontece dentro das igrejas entre os pastores disputando os dízimos e as ofertas. O pau corre solto na tesouraria da igreja, hein, pastores? Hein, irmãozinhos? As ciumeiras que acontece tanto entre os relacionamentos, maridos com ciúme das esposas dentro das igrejas, as esposas com ciúme do marido. Eu já fui numa igreja que a mulher ficou olhando para mim e para minha irmã com a cara de monstro. A primeira vez que a gente fez a visita na igreja, a mulher com ciúme da gente. Nunca mais eu pisei os meus pés naquele lugar. Foi lá em Dias Dávila, na UBS. Nunca mais eu pisei lá naquela igreja. Eu me senti muito constrangida. Tem muitas assim espalhadas por essas igrejinhas da vida aí. Sim, ciumentos, mulheres ciumentas. E esses ciúmes não ficam só entre casais, não. Existe também o ciúme daquele irmão que tem mais amizade com o pastor ou com a mulher do pastor. Sim, irmãos que têm mais amizade com outros irmãos. Aí o irmão excluído fica se sentindo inferior. Aí começam, né, aquela ciumeira toda. Quando uma pessoa chega para louvar, que entra no grupo de louvor, ou que o pastor dá oportunidade para ela pregar, sim, aí o outro que está lá mais tempo já fica com ciúmes. Eu vi muito esse tipo de sentimento nos lugares que eu pisei meus pés, sim, nessas igrejas, tanto na Bahia como em Brasília. O excesso de raiva, as ambições egoístas. Eita, pastores, vocês estão ferrados, hein? A desunião. Isso aí já é marca registrada dentro das igrejas. Lá, quando o visitante chega para sentar lá, ó, naqueles bancos, para ouvir o circo pegar fogo, né? Os pastores pregarem cheio de unção, a unção da imaginação, né? Os louvores emocionais para convencer os lesados, hipnotizar os fracos. Essas pessoas que estão ali só estão vindo aquilo ali, aí acha bonito, porque não sabe. Porque essas pessoas que estão ali para assistir o culto, que estão indo para visitar, ou só aqueles membros que quando terminam o culto vai para casa, eles não sabem de fato o que acontece lá nos bastidores. Eles não sabem o que acontece dentro dessa igreja quando as portas se fecham e eles vão contar os dízimos e as ofertas, quando eles vão discutir quem vai ficar com o grupo de louvor, quem é que vai fazer a pregação, como é que o culto deve ser dirigido. Vocês que vão para ver o culto, sentar no banco e ir para casa, querido, vocês não sabem o que acontece ali. Pois é, ali tem pastores que se odeiam, se pudessem um matava o outro. Ainda não mataram porque sabem que vão preso, porque medo de Deus, medo de inferno, na verdade eles nem têm. Porque o interesse deles ali é só ganhar dinheiro mesmo. Porque essas pessoas sabem que não existe Deus nenhum. Mas esse produto chamado Deus e Jesus dá muito dinheiro para os homens interesseiros. Pois é, as divisões, que é o que mais tem dentro das igrejas, divisões. Olha aí, ó, a Igreja Universal tem sua divisão, a Deus e Amor tem a dela, a Assembleia de Deus. Ninguém se une numa igreja só. Se é de Deus, era para ser uma coisa só, né? Se pelo menos esse Deus existisse, e se esse Deus existisse, com certeza ele ia se manifestar e acabar com essa divisão, porque ele não ia querer divisão com as coisas dele, não é verdade? Ainda bem que esse Deus não existe, senão vocês estariam lascados, queridos. As invejas, que é o que mais tem dentro dessas igrejas, o povinho invejoso. As bebedeiras, sim, vocês quando saem da igreja, vocês vão curtir a vida de vocês, principalmente vocês pastores, vocês fazem o que realmente vocês querem. Só dentro da igreja que vocês posam de santinhos, que não bebem, que não usam drogas. Tantos pastores, tantos missionários e missionárias que usam drogas escondidos. Na frente, em cima do palanque ou do palco da igreja,
posam de santinhos, mas lá fora vocês fazem o que vocês querem, carne pura. As farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. É simples, está vendo aí? Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. É coisas que vocês não fazem de jeito nenhum, porque vocês sabem que é impossível fazer isso. Essa Bíblia de vocês exige demais de vocês, que tem uma natureza humana que é algo natural. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Tá vendo? Aqui fala de coisas que vocês praticam de uma forma muito fácil. E vocês dizem que não. Vocês se julgam sendo os melhores. Olha quanta imoralidade, né? Que a Bíblia diz que é imoralidade e vocês praticam. Vocês brigam por isso. Vocês estão sendo o que realmente vocês são. Humanos. Os senhores das religiões que inventaram os livros, eles tinham o interesse de aprisionar os seres humanos, fazerem com que essas pessoas só fossem para onde eles quisessem que elas fossem, tipo ovelhinha, que hoje eles colocam no pasto. Ah, elas vão ficar aqui, comendo a graminha verde. Amanhã vai ficar confinada, comendo capim seco, aqui aprisionada. Ah, hoje vamos levar ela para lá. Ah, traga para cá. É assim que os líderes religiosos tratam os seres humanos. E eles querem que essas pessoas fiquem ali dominadas. Na verdade, não existe nenhum espírito para guiar. Na verdade, eles colocaram essas coisas aqui na Bíblia para as pessoas viverem assim, aprisionadas e com medo de irem para o inferno imaginário, porque é por medo que eles mantêm essas pessoas aprisionadas. Só que como as pessoas são seres humanos e têm uma natureza humana, eles não conseguem dominar. Ninguém consegue dominar uma pessoa, a não ser ela própria, com a própria vontade dela. Mas o que é que vocês fazem? Dentro da igreja vocês dizem que são espirituais, que eu não sei de onde tiraram isso, que espiritualidade não existe. E mais fora, quando o pastor não está de olho em vocês, vocês fazem o que vocês querem. E a Bíblia diz por que vocês são assim, ok? Vamos ver agora o que é que a Bíblia diz sobre vocês. Ela diz que vocês são filhos do diabo. Sim, crente, você que fica, eu sou filha de Deus, eleita, selecionada desde o ventre da minha mãe. Desde o ventre da mãe. Não foi desde o testículo do pai, não, querida? Porque a ação começa quando você era um espermatozoide. Você sai lá, ó, do testículo do seu pai e vai e fecunda no óvulo da sua mãe. Aí é que vai começar a evolução, ok? Do espermatozoide com o óvulo para se tornar esse ser humano que você se tornou hoje. Mas já começa ali, ó, o espermatozoide que vai, né? Vai, até chegar. Meus pêsames, você que chegou. Milhares de espermatozoide. Aí o mais forte vai chegar. É uma seleção natural. Não tem nada de Deus nenhum fazendo isso, não. Ok? Então você existe, você está aí, né? Infelizmente você nasceu em um país religioso e os seus pais deram essa religião para você, condicionando você desde pequeno a acreditar nessa fantasia. Vamos lá, em 1 João 3,4. Vocês vão ver que a Bíblia está dizendo que vocês não são filhos de Deus coisa nenhuma. Vocês são filhos de Satanás, segundo a Bíblia. Vamos lá? Olha só a decepção, queridos. Olha a decepção de vocês. 1 João 3, começando do 4. Ó, quem peca
é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei, entendeu? Você já sabe que Cristo veio para tirar o pecado e que ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Tá vendo? A Bíblia está dizendo que quem é cristão, quem aceita Cristo, não peca. Não é para pecar não, querido. Aí vocês ficam, mas a gente peca, depois vai lá e pede perdão. Sabe aquela 70 vezes 7 para a pessoa perdoar? Aqui não está se tratando de Deus perdoar você. Aqui está se tratando de você perdoar outra pessoa que pecou contra você. Uma pessoa te caluniou, você vai lá e perdoa ela 70 vezes 7 se for preciso. Ok? Não está falando de Deus, não. O que foi que Deus fez com Adão e Eva segundo a mitologia? Eu estou falando aqui de uma mitologia, né? Que nada disso existiu. Mas o livro mitológico, Bíblia, conta a mitologia de Adão e Eva e diz que esse Deus mitológico acabou com eles, não perdoou e ainda culpou toda a geração deles por esse pecado. Viu aí? Ele não perdoou. Quando houve o problema lá também com o mitológico Satanás, no céu mitológico, o Deus mitológico expulsou Satanás de lá do céu. Ele adora expulsar, né? Depois expulsou também Adão e Eva, né? Lá do paraíso. Viu aí? Ele não perdoa, não. Escreveu, não leu, a morte comeu. Querido, com esse Deus mitológico é assim, é um Deus tirano e cruel. Ok? Então aqui já disse que se você aceitou Jesus, você anda com Jesus, você quer ser filho de Deus, você não vai pecar mais não. Porque você já está unido com Cristo. Viu aí que tudo isso de você aceitar Jesus e ser salvo é só o conto da carochinha? Ok? Porque se você pecou, você já está perdido de novo. Você foi lá, aceitou, né? Ele te aceitou. Você pediu perdão. Aí pronto, você se batizou, você já está lá com ele, servindo a ele, segundo a sua crença. Mas se você pecar, já era. Se você vai, bota uma roupinha curta, bota as pernas de fora, vai mostrar suas coxas, você mulher. Já pecou, porque ó, lá em Gálatas 5, isso se encaixa na imoralidade sexual. Se você diz um palavrão, isso se encaixa na imoralidade sexual. Se você foi lá e ficou nos beijos, nos amassos com seu namorado, com seu noivo, você fez sexo, você está dentro da imoralidade sexual. Você e o seu noivo, o seu namorado. Se você é casada e você traz seu marido ou a sua esposa, vocês são imorais sexuais. Vocês são adúlteros. Ok? Fica na internet com o vestido cheio de curva, mostrando a curva, mostrando os decotes, o vestidinho bem justo, né? Empinando a bunda, empinando os peitos, fazendo poses sensuais para Facebook, Instagram. Sabe o que é isso? Imoralidade sexual, segundo o seu livro. E tem muita crente fazendo isso. Olha só, gente, quem está aqui falando para vocês é uma ateia. Viu aí? Viu aí que vocês não entendem nada de santidade? Vocês não entendem nada do que é moral, o que é respeito? Vocês não entendem o que é isso, não. Eu vejo muitas adolescentezinhas aí, ó, cantando no louvor, tirando onda de santa, né? Na igreja, aquele vestidinho, uma manguinha, vestidinho, né? Comprido, arrastando no chão. Aí depois tá pela rua, com short, mostrando as coxas, o decote, mostrando a barriguinha, né, dona Santinha? Mete o pau nas outras. Aquela dali é do diabo. Quando vê uma pessoa da Umbanda, do Candomblé, passar com seu turbante, com sua saiona, sua roupa do bembé, aí começa a dizer, tá repreendido em nome de Jesus. Queima Jesus. Fala baixinho, e eu sei como é isso, tá? Fica desfazendo lá da outra religião. Ateu então, isso aí vai pro inferno, tá repreendido, tá queimado em nome de Jesus. É assim, não olha para o rabo de vocês, não olha para o defeito de vocês, mas fica apontando as outras pessoas, porque vocês se acham superiores. Sabe o que é isso? Complexo de inferioridade, porque vocês sabem que vocês não são ninguém. Vocês não conseguem cumprir nenhum por cento do que a Bíblia pede para vocês, do que o seu Deus pede para vocês. E vocês vivem aí, ó, com medo de um inferno imaginário. Vocês sabem que Cristo veio para tirar o pecado, e ele não tem pecado nenhum.
Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca viu e nunca o conheceu. Aqui está dizendo que se você diz que aceitou Jesus, que você acredita nele, está seguindo ele, mas você faz o que é errado, você não conheceu ele, você não é dele. É o que está dizendo aqui, ok? 1 João 3, aqui já estou no 6, né? Meus filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo, tá vendo? A história mitológica tá dizendo para vocês que acredita nela, que se você diz que aceitou Jesus, que você é batizado, que você é um seguidor de Jesus, a serva do Senhor, e você continua pecando, você irmão e você irmã, aqui está dizendo que você é filho do diabo. Então é isso. Enquanto vocês ficam arrotando santidade, que é melhor. Eu sou melhor do que aquela pessoa da Umbanda, do que aquela pessoa que é da religião, do hinduísmo, ou espírita, ou católico. Que vocês vivem arrotando, né? Que vocês são especiais, que o céu pertence a vocês. E para alguém entrar lá, tem que pagar pedágio. Para vocês, evangélico. Porque católico também é cristão. Mas vocês, como está aqui, ó, em Gálatas, né? Lá em Gálatas diz que vocês fazem separação. Existe essa separação em Gálatas 5:16. Existe divisão. E o Deus mitológico diz que odeia essa divisão que vocês fazem. Pois é, tudo cristão. Não, mas o católico adora a imagem. Então não, é do diabo. Mas nós que só adoramos Jesus, nós somos de Deus. É assim que vocês pregam, tá, crente evangélico? Mas aqui a Bíblia está dizendo que vocês são do diabo. Esse diabo mitológico da Bíblia que vocês acreditam, sim, vocês são dele e não desse Deus que vocês dizem que são. E o Filho de Deus veio para isso, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, viu, querido? Você diz que é filho de Deus, mas você rouba o dinheiro do povo na igreja, né, pastor? Fica fazendo essas campanhas para tirar dinheiro do povo, você não quer trabalhar, você só quer viver de botar um paletó, pegar o microfone e ficar aí no palanque da igreja. Essas empresas com CNPJ, vendendo a Bíblia como uma prostituta, aprisionando as pessoas, dizendo que elas são animais, ovelhas, e tem que ser submissa a vocês. Não é isso? Ficou aí, ó, no charlatanismo, mentindo, dizendo que estão fazendo curas, enquanto as pessoas estão sendo curadas pela medicina, pela ciência. Vocês são mentirosos, vocês são ladrões, vocês são bandidos, caloteiros. E falar em caloteiros, muitos de vocês, irmãos, que estão aí dentro das igrejas, devem lá fora, devem a loja, devem a energia, devem a internet, devem a água. Vocês compram e não pagam, vocês são caloteiros, sim, tem muitos assim. Não venham para cá tirar onda de santos, de pessoas perfeitas, se vocês estão todos tortos, todos destronchados. Vocês são hipócritas. Eu vou ler sem pausar, para vocês entenderem, porque vocês não entendem nem quando a gente faz um ó com um copo. Mas vamos lá, vou dar uma chance. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa e ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. Viu aí? Então, vocês odeiam os irmãos, não só dentro das igrejas, tanto os irmãos de sangue, a parentela, até os pais ou os filhos. Por exemplo, se um irmão, um pai ou um filho chega e fala para a família: sabe, eu não vou mais fazer parte dessa nossa congregação, eu vou para outra. Aí vocês já não querem mais fazer amizade com esse familiar.
vocês desprezam esse familiar simplesmente porque não vai mais para a mesma congregação. Imagina quando essa pessoa diz que vai mudar de religião. E pior ainda, quando essa pessoa desperta, descobre que a religião, tudo isso é só uma armadilha, uma mentira. Descobre que Deus não existe e se torna um ateu. Aí é que vocês odeiam mesmo. Vocês começam a odiar de fato essa pessoa, esse membro da própria família de vocês. Vocês viram as costas e não querem saber mais dela, porque vocês se julgam superiores, vocês se julgam melhores. Esse fundamentalismo idiota, fundamentalismo religioso inútil, que não serve para nada, não vai levar vocês a lugar nenhum. Só expõe vocês ao ridículo dessas ilusões. Só isso. Então aqui está bem claro, diz que se a pessoa é filho de Deus, ela não peca. Eu já vi muitos falar, mas a gente peca e depois pede perdão e Deus perdoa, porque ele disse que perdoaria 70 vezes 7. Não, perdoar 70 vezes 7 era quando a pessoa faz algo contra outra pessoa. Está se falando de humano em humano. O que foi que ele fez? Como eu já falei. Segundo a mitologia, pecou, se lascou. Quando pecava, ele se lascava. O que foi que ele fez com Sodoma e Gomorra? Segundo a mitologia. O que foi que ele fez no dilúvio? Por que foi? Por causa do pecado, querido. Ele não perdoava, não. Tá? Segundo a mitologia. Ainda bem, né, gente, que isso não existe. Isso é muito bom. E vocês cristãos, vocês que estão aí dentro dessa bolha religiosa, que estão vivendo essa ilusão de acreditar nesse Deus imaginário, vocês deviam ficar aliviados em saber que esse Deus não existe, em saber que nada disso existe, que simplesmente vocês só estão praticando a natureza humana. Isso é algo natural, querido, tá? É coisa de humanidade mesmo. Não tem nada de diabo provocando vocês, porque o diabo não existe. Vocês fazem o que vocês estão fazendo o que é da natureza humana. Você que foi fazer sexo antes do casamento, porque você sentiu desejo sexual. Isso é natural que está no ser humano. Aí você que vai decidir se você vai fazer ou não. Mas a igreja põe regra na sua vida, ok? Você é gay, você sente o desejo sexual por outro homem. Ou é lésbica, sente o desejo sexual por outra mulher. Isso é natural. São desejos naturais do ser humano. Os animais também têm esses desejos. É algo simplesmente natural. A religião, ela precisa colocar regra nas pessoas. Elas precisam condicionar essas pessoas a obedecer. Se ensina a obedecer uma coisa na Bíblia, vai ser muito fácil depois ensinar ela a obedecer as outras coisas. Mas quando se trata de mexer na natureza humana, ninguém consegue controlar. Olha só, quantas pessoas estão ficando grávidas dentro das igrejas antes de casar. Quantas pessoas estão se divorciando por motivo que não foi a prostituição, por motivo que não foi o adultério, e se casa de novo. Porque elas não se aguentam. Essas pessoas não se aguentam ficar sem sexo. Porque pela lei da Bíblia, para ela ser realmente a seguidora de Jesus e não pecar, se ela se separou por motivo que não foi o adultério, essa pessoa não foi traída ou traído, ela casando de novo, ela está cometendo adultério, segundo a Bíblia. Em Mateus 19:9 diz que a pessoa só poderia casar nessa situação, se foi traído, se separou, pode casar de novo. Os outros tinham que ficar sozinhos pro resto da vida, até envelhecer e morrer. Mas viu como é difícil? Vocês casam e não se aguentam, não dura nem 6 meses e já tá casando de novo. Tem pastores e pastoras que largam seu cônjuge e vão se casar com outras pessoas, simplesmente porque não querem mais ficar um com o outro. Fala mal, fica na fofocagem falando mal do outro, fica na inveja, fica usando a mentira, o engano, tem ódio no coração, não suporta as outras pessoas que não são da mesma religião, não suportam os ateus. Isso aí, sabe o que é?
É tudo natureza humana, querido. Vocês nunca vão conseguir ter essa santidade que o livro mitológico fala. Jamais vocês vão conseguir. E aqui está sendo muito claro que quem faz essas coisas é do diabo. Se você está aí com inveja da irmã, que prega melhor do que você, que louva melhor, ou que agora entrou para o grupo de louvor e você não, que você tanto quer, você tem inveja, você é do diabo. Se você se veste com sensualidade, você é do diabo. Se você fica na vaidade, se pintando, fazendo sobrancelha, colocando batom, brinco, pulseira, essas coisas todas que a religião condena, você é do diabo. Se você tá lá, tendo relação sexual, na imoralidade sexual com seu noivo, seu namorado, vocês não são casados, noivado não é casamento, não é verdade? Então, a Bíblia diz que você é prostituto ou prostituta. Vocês estão na imoralidade sexual. Você é do diabo, você não é de Deus. É o que o livro está dizendo, ok? É o que o livro está dizendo, porque você está dando vez, você está deixando a sua carne dominar você. A natureza humana está dominando vocês e não a pureza que a Bíblia diz que vocês deviam ter. Tá vendo como é difícil? Aí você sente ódio, você sente inveja, vocês vivem brigando dentro das igrejas e fora, briga com todo mundo na rua, briga com a vizinhança, briga em família. Na igreja é a família perfeita do comercial de margarina, né? Se arrumam e vão louvar o Senhor. Em casa quebra um pau desgraçado, o marido bate na mulher, os irmãos brigam com os outros, xingam, batem, arrancam os cabelos um do outro, né? Os pais maltratam os filhos, maltratam a esposa também é grossa, ignorante dentro de casa. Acontece isso. Agora na igreja é santo. Nós temos que vestir a fantasia da família perfeita. Temos que botar a máscara da santidade, essa santidade imaginária que a Bíblia cobra. E aí é isso. Igrejas, religiões são isso. É o palco da fantasia, que você veste um personagem que você não é. Você deixa de ser você para você mostrar para o seu pastor, para os seus irmãos que você é outra pessoa. Quando chega em casa, vamos tirar a máscara. Tira a máscara, começa a xingar, bater, trair, enganar. O marido fica tirando de machão dentro da igreja, pregando contra os homossexuais, principalmente pastores, né? Quando tem oportunidade, sai para ir para um motel com outro homem, para dar rodinha, né, pastor? A pastora fica tirando onda, fazendo pregações, dando indireta para todo mundo dentro da igreja. Fala da saia curta da irmã, do short curto da irmã, mas ela lá, quando vai no mercado, quando tá longe dos olhos do pessoal da igreja, tá de sainha curtinha, tá de shortinho curtinho, barriguinha de fora, decote, mostrando os peitos, né, irmã? Quando a irmãzinha também tem oportunidade, tá lá traindo o marido, às vezes até com o próprio pastor da igreja, né? Tá querendo evangelizar quem? Perigosa! Lembra? Ei, perigoso! Quem que você pensa que vai evangelizar? Pois é, querido. É o que a Bíblia diz. Vocês arrotam santidade. Mas a Bíblia diz, mentiroso, mentirosa, vocês são do diabo. É o que a Bíblia diz. Aqui não diz que vocês são de Deus. É impossível vocês fazerem tudo que a Bíblia pede. É impossível vocês serem um filho de Deus como essa Bíblia pede que vocês sejam. Mas já que é tudo mitologia, vocês fazem de conta. A Bíblia é um faz de conta e vocês vivem no faz de conta. Se vocês lerem mesmo aqui esse faz de conta, mesmo assim vocês vão ver que vocês não são filhos de Deus coisa nenhuma, queridos, tá? Parem com essa hipocrisia de ficarem arrotando que vocês são filhos de algum Deus. A Bíblia diz que vocês são filhos de Satanás, do diabo. Mas vocês também não são filhos do diabo, vocês são filhos, sabe de quem? Do seu pai e da sua mãe. Seu pai e sua mãe foi que fizeram vocês, ok? Então, é deles que vocês são filhos. Filhos de dois humanos, querido. Não tem nenhuma divindade adotando ninguém. Não tem nenhuma divindade fazendo ninguém.
Você simplesmente veio de uma evolução das espécies. Você veio simplesmente de uma evolução, como qualquer outro humano. E assim como você surgiu, você vai desaparecer um dia. Você vai voltar a ser o que você era antes de nascer. O que você era? Nada. Por algum tempo vai ficar sua memória, porque você esteve aqui na Terra, né? Que é aonde é o palco onde essa palhaçada toda acontece, né? Que olha só, a palhaçada que é a vida. Olha só como a vida é. A vida não é um mar de rosa, não é verdade? Aqui na vida tem coisas boas e tem coisas ruins. Então você veio, você surgiu aqui, assim como uma flor no jardim ou no campo, que veio a plantinha, aí veio nascer um botãozinho, aí veio, e esse botãozinho desabrochou, ficou aquela flor ali por um tempo, aí ela fez a beleza daquele ambiente por um tempo, depois aquela florzinha linda que surgiu na natureza, ela murcha, 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 seca e cai. Assim é o ser humano, não tem nada de especial não, querido, tá? Morreu, vai virar comida dos vermes, ou vai ser cremado e virar um pó, né? E acabou. Vai virar cocô de vermes lá dentro do cemitério. A sepultura lacrada. A sua memória vai ficar aqui por algum tempo, mas depois vai desaparecer com o passar do tempo, né? Os nossos bisavós, ninguém lembra mais deles, né? Nem foto tinha deles, que dirá lembrar, não é verdade? Então tudo se acaba. Você vai voltar a ser o que você era antes de nascer. Nada. E isso é para qualquer um. A não ser que a ciência acelere aí os avanços e descubra logo, né? A cura para a morte. As pessoas não morrerem mais de morte natural. Aí você vai ter uma chance de você ser imortal aqui na Terra. Ou amortal. Imortal não, amortal. Não morrer. Mas enquanto isso não existe, vão morrer. E é isso aí, tá bom? Então, queridos, acorda para a realidade, tá? Para com essa hipocrisia de ficarem se achando melhores do que os outros. Toda pessoa que tem um Deus, ela acredita que o seu Deus é verdadeiro e que ele é único. E que todo mundo tem que aceitar esse Deus para ser salvo. Todas as pessoas na Terra são ateus. Sim, elas são ateus para a religião e os deuses dos outros. E os ateus que não acreditam em nenhum Deus são ateus para todas as religiões. Eu não creio em Deus de religião nenhuma. Eu sou ateu. Você já é ateu para a religião hindu e as outras religiões. Só que você não é um completo ateu porque você crê ainda nessa mitologia. Você vai se tornar um ateu completo, de fato, quando você deixar de acreditar em todos os deuses. Entendeu? E segundo as outras religiões, as pessoas que não acreditam nelas também irão para um lugar de condenação. Viu aí? É só política, é só domínio. Essas pessoas tinham religião, deuses, para dominar aquela nação, tomar as terras. Assim como esse livro aqui, ok? Que não era esse livro, né? Eram as escrituras, eram os livros antigos. Aí foi traduzido e criaram aqui essa Bíblia de algum tempo para cá. Acorda para a realidade, tá bom? Veja aí, começa a pensar sobre isso. A Bíblia diz que quando a pessoa aceita esse Jesus mitológico, ela não vai pecar mais não. Acabou, ela não vai pecar. Mas não é o que acontece. Não é o que acontece de verdade com tudo. Diz que aqui uma cobra falou, cobra fala? Uma jumenta falou, jumenta fala? Não, não fala, né? Diz que um machado flutuou na água. Um machado pode flutuar na água? Um homem chamado Jesus andou sobre as águas. Alguém pode andar sobre as águas? Não, mas aqui dentro tudo funciona. Diz que existe um inferno. Alguém já viu o inferno? Diz que existe um céu. Alguém já viu o céu? O que é que a gente vê de fato? Diz que quem crê em Jesus faria obras maiores do que ele. Vocês já viram alguém fazer o mínimo disso? Não. Aqui dentro diz que a pessoa deveria orar para um enfermo, e o enfermo ia ficar curado. Pessoas iam sair das cadeiras de rodas, pessoas que iam estar com câncer
iam ficar curados sem ir para a quimioterapia, sem fazer nenhum tratamento. A pessoa que está lá com caroço, que só sai com cirurgia, a pessoa ia orar e o caroço ia desaparecer. Mas não é isso que acontece. As pessoas passam por cirurgia, as pessoas fazem quimioterapia e quando a ciência não pode mais curar, porque já está avançado, a pessoa vai morrer. Cadê essa pessoa que diz que serve a esse Deus fazer o que ele ordenou, né? O Jesus falou e disse que afirmava que era verdade, que as pessoas fariam isso. Ele falou que a pessoa que cresce nele poderia fazer coisas absurdas, porque ele ressuscitou até os mortos. E ele disse que essas pessoas fariam obras maiores do que a dele. Viu aí? É muito fácil o livro, né? Pare para pensar sobre isso. Use o seu racional. Para de ficar aí retrucando igual uma mula dando coice, sem saber aonde. Sem saber em quê. Tá? A mula sente uma coceirinha, já dá um coice, pensa que alguém tocou nela. A mesma coisa são vocês, cristãos. Vocês querem forçar a vivência de vocês no mundo da imaginação. A realidade está aí, ó, estampada, debaixo do nariz de vocês. E vocês torcem a cara. Vocês desejam morte, vocês desejam doença, até câncer para as pessoas que tentam alertar vocês a respeito da mentira das religiões, a respeito da fantasia, das mitologias, das fábulas. Acordem para a realidade, comece a pensar sobre isso. Viu aí? Nem se sinta superiores, porque vocês não é filho de Deus, coisa nenhuma, pois ele não existe. Como também não se sintam inferiores, acreditando que vocês são filhos do diabo, como a Bíblia está dizendo. Porque o diabo também não existe, então que bom, né? Que bom que vocês não são filhos de diabo nenhum, que não tem inferno nenhum para punir ninguém. E que bom que não existe também esse Deus aí, tirano, que não perdoa o pecado de vocês. Porque lá está dizendo que se você aceitar Jesus, você já recebeu o poder dele. Então você não vai pecar mais. Mas isso é verdade? Não é. Viu aí? Então se você pecar, já era. Já era, porque já é filho do diabo. Pecou, já é filho do diabo, acabou. Não tem essa de ficar pedindo perdão, não. Eu conheci uma mulher que ela estava grávida, ela estava dentro da igreja. Aí ela me falou que estava grávida e não ia querer o filho. Sabe por quê? Ela era esse tipo de crente que quando via uma pessoa fazendo coisa errada, criticava. Porque ela se achava santa. Quando ela passava por uma pessoa do candomblé ou da umbanda, ela fazia, tá repreendido em nome de Jesus. Queima Jesus, baixinho, mas falava. Não queria nem falar com uma pessoa dessa que ela dizia que era pessoa do diabo. Mas ela era filha de Deus. Sabe o que foi que essa filha de Deus fez? Teve sexo com outro homem. Ela engravidou do outro homem. Ela não queria passar vergonha dentro da igreja. Sabe o que foi que ela disse que ia fazer? Abortar o filho. Eu dei conselho para ela, disse, oxe, você vai abortar. Já estava com 4, quase 5 meses, ela apertando a barriga. Como ela era gordinha, ninguém percebeu dentro da igreja. Aí ela falou que ia sair. Aí eu falei assim, mas você vai abortar o seu filho, você não é crente, mulher? Eu era crente também na época. E ela falou, eu saio da igreja, depois eu volto e peço perdão. E foi assim que ela fez. Aí voltou a santinha, foi lá, matou o filho, fez o aborto, depois ela voltou para dentro da igreja com uma santinha e continuou criticando as outras pessoas pecadoras. É assim que o povo cristão vive, de ilusão, de imaginação, de fingimento. Não tem santidade nada. Vocês são os piores imorais. Vocês fazem a imoralidade, ali escondida. Depois vai família de Deus, família cristã. Nós somos praticantes e defensores da moral cristã. Nós somos defensores da família. Mentira, hipócrita. Vocês são mentirosos, vocês são demagogos. Vocês vivem no engano. Se realmente existisse Deus e o diabo, vocês seriam o que a Bíblia mesmo diz. Ainda bem que não existe, né? Vocês estão livres para continuar fazendo o que vocês fazem. Vocês estão livres para viverem na cachorrada, na safadeza que vocês vivem. Porque vocês sabem que não vai ter punição nenhuma. Mas fingir que vocês são bons, fingir que vocês são santos, que vocês são do bem, que vocês fazem o que é certo, que são aí puros. Fingir tudo isso
É bom que dá lucro para vocês. Vocês enganam os trouxas. Mas as pessoas racionais que estão fora de tudo isso estão vendo o quanto vocês são hipócritas. É isso, tá bom? Eu deixo aqui esse vídeo e até o próximo. Quarta-feira tem mais. Um grande abraço a todos e até mais.